Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Chega mais, estamos começando mais um programa Universo Mais, hoje terça-feira, e a nossa programação está incrível, então você aí de casa, prepare-se, olha o que nós organizamos aqui para você, viu? Hoje é o dia do nosso quadro Histórias Incríveis. Joyce Pirola vem comandando uma história tão linda. Nós vamos conhecer o Danilo, que ficou tetraplégico após um mergulho na piscina em uma festa da faculdade. Vamos ver como ele segue a vida, realizando os seus sonhos e inspirando muitas pessoas. Vamos conhecer também, olha, falando desse assunto, vamos falar de prevenção, natação e também a hidroginástica oferecida pela Planeta Água, que está em Araraquara já há 11 anos oferecendo uma proposta diferenciada. Teremos tudo isso e muito mais. Olha, eu tenho uma pergunta um pouco intrigante. A Joyce está falando assustadora aqui nos bastidores. Você aí de casa, acredita no diabo? Nós iremos falar no livro mais lido no Brasil, segundo a revista Veja, o livro mais esperto que o diabo. Nós iremos falar com o Rogério Silva, falando aí sobre o livro e também fazendo um convite para você aí de casa do workshop. Fantástico, uma oportunidade para você aí de casa. Bora lá então começar? Roda! Hoje eu estou aqui all black com um look maravilhoso. Aonde? Da onde é esse look, Dani Clário? Regia Moda, olha só que look lindíssimo. Aqui eu tô com um body preto e com uma saia da linha Resort lá da loja Regia. Gente, é um dia mais lindo que o outro. Ontem eu mostrei para vocês. O look de segunda também estava espetacular, uma proposta diferente, mais sóbria. E hoje aqui um look festa, um look maravilhoso para você aí de casa, com uma leve transparência, brincando aqui com tule e a renda. Olha, que molejo, quando você anda, que lindo! Regia Moda, gente, vale a pena conhecer, porque eu garanto que lá você encontra uma variedade enorme para você que gosta de estar na moda, para você que gosta de se vestir bem, além dos calçados também, bolsas, cintos e muito mais. Precisa de um look especial para uma data festiva ou para o dia a dia? Regia Moda, dê uma espiada lá no Instagram, no Facebook, eu garanto que você vai adorar. E o meu cabelo, maquiagem, claro, por ela, Laís Castro. Tá aí na tela para você, quem quiser encontrar no Instagram e receber esse atendimento aí na sua casa. Um baita diferencial, não é mesmo? Laís Castro, meu beijo para você, super profissional, que fez minha make, o meu cabelo. Mas agora nós iremos falar de natação e também de uma escola fantástica. Você aí de casa, acredita que a hidroginástica pode tonificar os seus músculos? Muitas vezes a gente imagina que só a terceira idade faz hidroginástica por não ter impacto, mas não. Eu fiz uma aula e garanto para você aí de casa que hidroginástica pode ser uma aula power, uma aula que vai te deixar aí com dor no bíceps, no tríceps, na panturrilha, aquela dor de musculação. E eu converso com eles, com esse casal fantástico lá da Planeta Água. Venha o Flávio e a Aline, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo jóia? Essa camisa aí tá falando 10 anos, mas já são 11, né? Isso, já fazem 11 anos já de Pode falar pertinho do microfone. Faz 11 anos de Planeta Água já. E essa daqui foi comemoração do ano passado. Certo. Feita. Flávio, pode sentar aqui do meu lado. Eu vou pedir para a Aline ficar aqui. Tudo bom, Aline? Tudo bem.
E olha, hoje eu comentei que um assunto linkou com outro, porque nós falaremos no quadro Histórias Incríveis de um jovem que numa festa de faculdade foi pular na piscina, acabou batendo a cabeça e sofrendo aí um trauma, se tornando tetraplégico hoje. Ele vem se superando a cada dia, mas vocês nesse mês de novembro fazem um trabalho de prevenção fantástico, até por conta desses acidentes e principalmente do afogamento. Sim. Nesse mês de novembro, nós estamos com o mês de prevenção ao afogamento. Sim. E funciona da seguinte maneira, lá na escola, o que a gente faz? A gente pega os alunos e mostra quais os riscos que tem numa piscina, que são desde a construção da piscina, como o ralo do fundo, que tem uma normativa agora de engenharia, de construção de piscinas, que você precisa ser um ralo anti-turbilhão. O que é isso? É um ralo que ele tem uma concavidade em cima. Sim, porque esse ralo da piscina é para sugar sujeira, isso, certo? Mais Só que de muitos 80%, acidentes acontecem. Isso, mais de 70% dos acidentes que tem em piscinas é por causa do ralo. Então, o ralo é uma coisa que é necessário, mas é perigoso. Sim, perigoso no quesito de você ir lá... sabendo de acidentes, é quando arranca todo o couro cabeludo, é escalpelou, né? Scalpel, alguma Sim. coisa. Não, ainda quando arranca e você consegue subir, tudo bem. Quando prende, você fica lá embaixo e acaba acontecendo essa tragédia do próprio óbito mesmo. E outra coisa que a gente ensina também às pessoas, que é o que aconteceu, acho que com esse menino, que quando ele entrou na piscina, ele deve ter vindo correndo, pulou e bateu a cabeça, não sabia que a piscina era rasa, e aí fratura o pescoço, aconteceu acidente. Então a gente fala com as crianças, quando forem entrar, sempre descer pela escadinha, sempre são toques que a gente dá que parecem bobos, assim, não vai brincar no ralo, mas a criança tem a curiosidade de ir lá brincar no ralo. Esses drenos de aspiração, de piscina, que usa aspiração, ele também às vezes pode estar destampado, entendeu? Então, na própria casa das pessoas, a gente orienta com cerca. A criança sumiu de perto de você, a primeira coisa, procura onde tem água, vai na banheira, vai na piscina, se tiver, porque... Eu tenho um caso muito triste na minha família. Eu hoje sou a prima mais velha, mas veio o Juninho antes de mim e com 1 aninho eles estavam num hotel fazenda e na hora de ir embora, todo mundo fazendo as malas, um pouco distraídos por conta disso. Cadê o Juninho na hora de ir embora? Sim. E o Juninho estava na piscina já sem tempo de socorrer, já tinha falecido com 1 aninho de idade. Infelizmente é uma coisa que acontece, a gente fala que não, mas é a segunda causa de morte de criança de 1 a 9 anos é o afogamento. Olha, segunda causa? Segunda causa de morte de criança de 1 a 9 anos. Então, parece... Um número alarmante, todo dia morrem 3 crianças por afogamento. Entendeu? Então, graças a Deus, a gente não conhece, que nem você que já teve um parente, a gente não conhece ninguém de perto, mas deve todo dia 3. Então, é uma coisa que não pode deixar passar despercebido, nem pelos pais. Os pais, muita atenção quando estiverem na água. As crianças saberem avisar os pais antes de entrar na água. Pai, eu vou na água. Os pais ficarem ligados, porque o acidente acontece e não é que nem no cinema, que vê, socorro, afunda, grita. E volta, não. Bebeu a primeira água, a segunda, e se não pegar, se não souber o que fazer para prevenir isso... E nessa aula que vocês complicado. fazem de prevenção, vocês dão todos esses toques, como você disse, básicos, Isso. mas e como fazer os primeiros socorros? No caso, tem que ter a sorte de ter ali um bombeiro, um salva-vida ou alguém que tenha esse entendimento. É importante que as pessoas saibam fazer a respiração boca a boca, a massagem cardíaca, é importante? Isso, é muito importante fazer isso. Hoje não se usa mais o boca a boca, né, que a gente fala, a gente usa eu não lembro agora o nome, é um equipamento que a gente infla, mas não no caso, põe mais. Mas e se não tiver ali no caso? Se for um aluno meu ou se for um filho meu, não tem jeito. Não tem como buscar, colocar, né? Tudo direto, mas é sempre assim, é tentar evitar para que não aconteça, porque se acontecer, aí tem várias
se para de respirar, é um jeito. Se pode dar sequelas também, né? Às vezes não morre, mas traz sequelas. Depende do tempo que fica sem oxigênio no cérebro, fatalmente vai ter alguma sequela, fora o psicológico, sim, que é o que acontece com várias crianças, às vezes cai dentro de piscina, alguém empurra ou jogou dentro da piscina. Então, e pega todo muito trauma. novembro, Aline, vocês trabalham em cima dessa prevenção também com os alunos. Sim, a gente faz esse trabalho. O INAT, o Instituto de Natação Infantil, sim. E eles fazem essa campanha e a gente está junto nessa. Então, a gente já, acho que é o terceiro ano, terceiro ano que a gente faz essa campanha em novembro. A gente distribui panfleto para os pais também. Eles entram ali na piscina. Nessa aula de quarta e quinta-feira agora eles vão entrar ali para a gente simular um afogamento. Ai, que eles vão nadar com roupa, sem touca, sem óculos, porque o acidente quando acontece, você está de roupa, você está de tênis, você não está de touca, sunga, óculos, que vai dar um acidente. Não, você vai estar de roupa, e nadar de roupa é pesado, a mecânica de nado não existe, é mais para você se salvar. Então a gente simula várias situações ali, para, se acontecer, para pelo menos ele ter alguma noção do que fazer. Procurar a borda e fazer, porque é complicado. Para não acontecer o que aconteceu de deixar a fatalidade. Exatamente, exatamente. É complicado. Agora, a Planeta Água oferece natação com uma metodologia própria. Você já tem quantos anos de experiência? 27, mais de 25 anos. Já estamos aqui no Planeta Água. Então, mais que um quarto de século, hein? Então, 11 anos. 27 de carreira, desculpa. 27 de carreira, 11 anos de Planeta Água. E desses 27 anos deu para construir uma metodologia, uma sequência metodológica em que eu conseguiria fazer o que eu queria, que é até os 5 anos eu ensinar o seu filho a não se afogar, não morrer afogado, que é a mecânica, o estímulo dele, ele não consegue aprender crawl e costas ainda antes dos 5 anos. Então, o que eu quero? Que ele, antes dos 5 anos, não morra afogado. Não morrer afogado é o quê? Ele cai na água, consegue sobreviver, consegue procurar uma borda, consegue procurar um auxílio, chamar o pai se necessário, ou se tiver numa aula de natação, vai lá, pega a bola, pega a prancha, volta com autonomia. Só depois dos 5 anos, que aí tem a motricidade mesmo, que aí vai começar os estilos, crawl, costas, sim, que aí é melhor. Eu, quando criança, tive muita bronquite, crise asmática, e o médico sempre falava, faça aula de natação, porque isso abre os brônquios, né? Dá mais capacidade para os brônquios. E é verdade, não é? É verdade, porque você esforça bastante, né? Como você para nadar, você tem que chegar até um ponto. E para chegar até aquele ponto, você tem que ter fôlego, você tem que bater perna, você tem que rodar braço, você tem que ter um gasto calórico, sim. Um gasto. Então, isso faz com que os brônquios expande os brônquios, sim, e você tem espaço. Nós temos algumas fotos para apresentar a Planeta Água para você aí de casa. Está no ponto, pessoal. Olha aí, é um prédio próprio, gigantesco, com estacionamento na porta. E é aqui na vila, então é muito fácil de achar uma vaga. Sim, Se não tiver na porta, tem ali aos redores. Sim, tem bastante vagas na rua também. Tem bastante lugar ali, porque ali é bem comercial, né? Próximo da Alameda Paulista. Olha aí a criançada tendo aula. Gostoso, hein? Muito bom. É uma aula de hidro? De hidro, ali. Gente, alongamento da hidro. Eu fiz. Muito muito bom mesmo. Quem pensa que é levinho, é para senhora. Não. Tirar esse estigma de aula de hidroginástica para pessoa de terceira idade, essas coisas assim, é uma aula como outra qualquer. É claro que para eles é ainda mais excelente. A intensidade, a duração vai ser diferente da minha, da sua, da que tem quem está vendo. Mas tonicidade muscular, capacidade aeróbica. Porque a gente percebe que cada vez tá abrindo mais academias. E aí, naquele modelo meio que self-service, né? Você faz o seu treino, vai embora. Isso tem um risco muito alto de lesões. Se você não treinar direito, você pode ter um risco de lesão. Agora, com a natação, não há o impacto. O que traz o risco praticamente zero de você se lesionar. É uma coisa com você está aqui, você está dentro da piscina, o professor está te vendo ali. É diferente de uma academia que você está lá no fundo fazendo leg, o outro está fazendo
ali, e cada um numa postura. Ali não, o professor está de cima, vendo dentro da água. Ó, você ali são 15, 20 pessoas no máximo ali que ficam, então é bem mais fácil a gente conseguir corrigir, conseguir estar sempre visualizando o aluno, dando essa E dá atenção para tonificar os músculos, braço, pernas, sim, fazendo sim. hidroginástica. Porque a hidroginástica é uma coisa bem geral, né? Então, Perder caloria também, né? E sem contar que é uma delícia, né? Uma delícia. é uma aula com Sim, música, uma aula dinâmica, divertida. tem a sociabilização com outras pessoas. E o ideal é Muito fazer legal. hidroginástica quantas vezes por semana para obter esse resultado aí de poder emagrecer, poder tonificar os músculos? Qual a frequência ideal? Então, na verdade, quanto mais você fizer, né, da atividade a semana inteira, melhor. Mas 3 vezes, a gente fala sempre, 3 vezes Mínimo 3 vezes. é legal. 1 hora por aula? São 45 45 minutos de aula. Muito bom. Sexta-feira é sexta-feira, né, Joyce? Semana que vem, na verdade. Segunda-feira tem a matéria que nós preparamos para você. Coloquei um macaquinho e fui para a água fazer uma aula de hidroginástica e garanto que, ó, suei dentro da piscina. É isso aí. Soa mesmo. Foi demais. É muito forte. E ó, Se você fizer... a escola está aqui de fácil acesso na Vila Xavier para todo mundo. Quem quiser tirar as dúvidas, tem como fazer uma aula demonstrativa? Sim, tem. A gente faz uma aula experimental, que a gente fala, né? Para todos os alunos, até a natação também e a hidroginástica. Sem contar que tem toda a socialização. Nós vimos ali que todo Sim, mundo sim. é amigo, bate-papo, super gostoso. Sim, formam grupos de WhatsApp da turma de hidro, da natação. Tá sempre, Maravilha. vamos fazer uma pizzada, não sei o quê, então tá sempre... Então, para quem Como estiver você? nos assistindo, para natação, a partir de que idade? A partir dos 3 anos, e nós estamos lá na Vila Xavier, esperando todo mundo lá para fazer uma aula experimental, para vocês verem, sentirem como é que é a nossa estrutura, a nossa metodologia. E Só chegar. Só chegar lá no Planeta Água. Tá certo, gente. Ó, agora tem um recado para você aí de casa. Eu quero falar de festa, quero falar da Vila Copos. Essa época de fim de ano, que tal aprender a fazer bolos diferentes, aquele bolo de Natal, ou então um panetone trufado? Eu garanto para você que dá para ter uma boa lucratividade. E lá na Vila Copos você tem os cursos para aprender a fazer tudo isso, doces, bombons, trufas e muito mais. E claro, tudo que você precisar comprar para isso você encontra lá na Vila Copos. A maior variedade de marcas, de chocolates e muito mais. As embalagens. Vá até a Vila Copos, faça o estacionamento, a localização é privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Vila Copos, porque sim, a vida é uma festa. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho e voltamos falando do livro de Napoleão Hill, o livro mais lido no Brasil atualmente. Opa, deu uma enroscada aqui na língua. O livro mais esperto que o diabo. Daqui a pouquinho, esse assunto super interessante para você. De volta com o nosso programa Universo Mais. E você aí de casa, está nos acompanhando pela TV ou pelo Facebook? Você que às vezes perde algum dia do nosso programa, pode acompanhar todos os episódios que já foram para o ar lá na página TV Cultura Paulista e também na página Daniele Marques. Todos os programas, né? Episódio é sério. Então, todos os programas que já foram para o ar, você vai lá e encontra para assistir quando e a hora que quiser, tá certo? Agora, quem não está conseguindo sintonizar o programa, que está aí nos acompanhando pela página, é só fazer a sintonia dos canais novamente. Então, nós fizemos uma melhoria no nosso sinal. Você faça a sintonia dos canais que vai aparecer aí no 7.1, novamente, a TV Cultura Paulista. Confesso que eu fiz esses dias e achei um monte de canal que nem sabia que existia. Olha que maravilha, quem sabe você se surpreende aí também. Mas agora quero falar para você da Lavanderia Serrano. Já parou para pensar que a sua roupa, na verdade, é a sua segunda pele? A gente cuida da pele, se hidrata, passa cremes caros e da sua roupa. Você está usando produtos de qualidade? Sabão em pó, alvejante, né? Depois tem o amaciante, o produto para passar. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis,
acaba saindo pesado, não é verdade? Sem contar água, luz e o tempo, então. Eu coloquei tudo na ponta do lápis e vi que a Lavanderia Serrano compensa de verdade. Lá você leva suas roupas e pesa, é por quilo e sai por um preço bem pequenininho, que se você fizer como eu, colocar na ponta do lápis, vai ver que realmente vale a pena e ficar aí com as suas roupas perfumadas, passadas e só ter o trabalho de colocar no cabide. Que maravilha, não é? Colocar no guarda-roupa. A Lavanderia Serrano, essa eu indico para você aí de casa. E agora eu tenho uma pergunta capciosa, uma pergunta intrigante. Como disse a Joyce, assustadora. Você acredita no diabo? Napoleão Hill escreveu um livro que ficou escondido por muitos anos e foi lançado e já é o livro mais lido no Brasil, segundo a revista Veja. É o livro mais esperto que o diabo, onde Napoleão Hill supostamente entrevista o diabo. Olha, realmente o livro é muito interessante. Quem fala mais sobre esse assunto pra gente é o instrutor Mastermind, Rogério Silva. Venha, Rogério, seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Sente, fique à vontade. Obrigado Rogério, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu tenho uma pergunta. Esse livro, ele não foi lançado assim que escrito. Por quê? Primeiro, essa pergunta, se a gente acredita no diabo, assusta a gente. Assusta, né? assusta. Agora, quando a gente tira a questão da religião, quando a gente tira a questão espiritual, que é necessário que a gente respeite cada ponto de vista no que diz respeito à religião, né? Porque a história de vida das pessoas levam à crença e isso precisa ser respeitado. Então, eu penso que nenhum ser humano tem a capacidade de entender o que acontece do outro lado da vida. Mas quando a gente leva do ponto de vista do comportamento, a gente começa a entender algumas coisas melhores para que a gente use o nosso potencial de uma maneira mais eficaz, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Primeiro, a palavra diabo, o significado da palavra diabo, significa aquele que divide, aquele que planta dúvida no meio. Então, e a dúvida ela vem por vários fatores. Primeiro, pela falta de preparo das pessoas, pela falta de conhecimento, Confiança. pela autoconfiança. Então, isso tudo tem a ver com comportamento, entende? Então, quando a gente fala do ponto de vista daquilo que a gente tem capacidade de mudar e alterar, fica muito mais fácil. Então, essa é uma palavra, esse conceito ele é complicado e até assusta, mas quando você leva para a questão do comportamento, fica mais fácil. E Napoleão Hill, ele trata esse tema no seu livro pela questão do comportamento. Ele jamais pensou em confrontar valores e crenças das pessoas. Mas quando você... Peraí, deixa eu entender. Bom, o diabo é aquele que me afasta da certeza. E a certeza tem a ver com fé. E a fé é aquilo que te fortalece para tomar decisão. E cada um tem um ponto de vista para tomar decisão, tem um caminho, tem um objetivo, e cada um faz e decide da maneira como deseja. Mas se você parar para perceber na história das pessoas, deixam de fazer muitas coisas pela dúvida. Sim, ficam estagnadas. Elas ficam paradas, elas procrastinam muito. E isso tem a ver com a dúvida. E a dúvida, ela vem de onde? Da etimologia do diabo. Ele divide. Por exemplo, um casal aonde se tem dúvida significa dividir. Então, quando cada um vai para um lado, ele é um casal mais fraco. Uma empresa onde há dúvida, onde há incerteza, onde há divisão, cada um vai para um lado e fica mais fraco. A vida é assim. Toda vez que você tem dúvida, você perde força. Agora, quando você consegue encontrar um propósito, uma certeza para tomar uma decisão melhor, você vai para perto dos seus objetivos. Então, Napoleão fala isso. E esse livro foi escrito em 1937, numa fase onde Napoleão Hill ficou preso num sótão durante 8 meses. Caramba! E lá ele começou a ter alucinações.
Só que ele já era famoso, já era um dos escritores mais importantes da história do mundo. Ele tinha sido conselheiro de presidentes americanos. E nesse momento ele se viu preso dentro de um porão, não é sótão, é um porão, por conta de uma decisão que ele tomou e que refletiu na vida dele. Ele teve que fugir, se esconder. Então ele abriu mão de família, abriu mão de um monte de coisa, senão ele ia morrer. E ali ele começou a ter alucinações e naquele momento as dúvidas começaram a se instalar na sua mente. E ele falou, peraí, eu preciso enfrentar isso, ao invés de me fragilizar com isso, eu vou fazer isso algo melhor, para que eu tenha um entendimento melhor. E aí ele começou então a conversar com essa incerteza, com essa dúvida. E ali ele era um grande repórter, já tinha entrevistado Andrew Carnegie, o milionário do aço. Ele falou, peraí, deixa eu entrevistar esse cara aqui. E ali ele começou então a ter um diálogo com a sua dúvida, que ele chama de diabo, e começou a refletir sobre aquilo que ele estava fazendo o aproximava dos seus objetivos, daquilo que ele queria. E aí, então ele escreveu esse livro que na época ele deixou de publicar, porque poderia assustar, imagina, na década de 40, um tema como esse, perto de uma guerra estourando, isso poderia causar um constrangimento, um transtorno extraordinário na vida dele. Então esse livro ficou guardado até 3 anos atrás, onde ele foi publicado. Uma das grandes relíquias de Napoleão Hill, um dos escritores mais importantes e influenciadores no mundo, ainda tinha esse best-seller para ser publicado e impactou assim, de maneira muito extraordinária a população, pelo menos do Brasil aqui, que foi o livro mais lido esse ano, segundo a revista Veja. E o livro fala muito também do medo, que está ligado a essa dúvida. Porque a incerteza traz medo. E o medo não é ruim. O medo é bom porque ele é protetor. Todo medo, ele te faz pensar. Só que a maioria das pessoas vivem alienadas por conta do medo. O que é alienação? É a capacidade de pensar sobre pontos de vista que façam com que tenha resultados melhores. As pessoas preferem andar num contexto onde a maioria das pessoas andam, porque não serão criticadas. Porque se você faz parte de um ideal, você vai e caminha nesse ideal sem ser criticado. Você pode ver que as pessoas que mais são criticadas são aquelas que pensam diferente. Então, pensar diferente incomoda, dói, você começa a ser julgado. Então, as pessoas preferem pensar como a maioria das pessoas pensam para que não seja julgado e vive ali na sua zona de conforto. Então, o medo te deixa numa zona de conforto assim muito pesada e te impede de alcançar os resultados que você espera. E segundo Napoleão Hill, tem um dado alarmante aí, Sim. que 98% das pessoas são alienadas. São alienadas. Não porque desejam ser alienadas, porque nós somos condicionados a viver nessa alienação. Se você pegar um dos maiores canais que alienam as pessoas são as redes, as televisões, né? Sim. Elas vivem alienando as pessoas a conceitos. E isso impede de que a pessoa comece a pensar e refletir por outro ponto de vista. Então, fazer ruptura na vida das pessoas é muito difícil. Mas não é impossível. Não é possível, mas isso vai incomodar, entende? Sim. Porque toda vez que você provoca uma ruptura e começa a pensar diferente, você começa a ser olhado e ser julgado. E aí, nem todo mundo tem a resistência emocional de lidar com essa diferença. Então, a população vive alienada por conta dos medos. Se você parar para pensar, o consumo, de um modo geral, ele se dá por conta dos medos. Sim. A gente consome por quê? Porque tem medo de ser diferente das pessoas. E as empresas, elas entenderam isso há muito tempo e usam essa dúvida para vender mais. E a gente compra sem precisar, se você for parar para analisar. Com certeza. Porque eu vou estar diferente do meu amigo. Isso acontece lá na infância. Porque as crianças começam, opa, por que o meu amiguinho vai para o shopping e eu não? Por que ele tem iPhone e eu não? Por que ele tem esse sapato e eu não? E aí chega em casa, a mãe não pode comprar, a mãe não tem condição de dar o mesmo, mas ela faz o quê? Tudo pelo filho, não é assim? Tudo pelo filho, se endivida para poder atender a uma necessidade
Acontece muito isso, a gente vê muitos relatos em relação a isso. Rogério, em 8 minutos nós conseguimos falar de um tema aqui muito instigante, que é muito interessante realmente, mas teremos uma palestra de 1h30 Sim. falando sobre esse assunto com base no livro Mais Esperto que o Diabo. Nós vamos falar sobre 2 temas importantes, 3 temas. Primeiro, alienação. Como sair do estado da alienação para ir para um estado de tomada de Que consciência. ele chama do estado hipnótico, né? O processo hipnótico, o ritmo hipnótico leva à alienação, Sim. se não for conduzido de maneira consciente. Então, são 2 pontos de vista, 2 assuntos diferentes, mas que culminam no mesmo resultado. E nós vamos falar sobre os 6 medos básicos do ser humano. Lembrando, sempre do ponto de vista do comportamento, certo? Nós não temos autoridade para falar em psicologia, nós temos autoridade para falar em religião, mas nós temos autoridade porque nós temos 100 anos de história do comportamento humano, então nós podemos falar do ponto de vista do comportamento e como lidar com os medos de forma pragmática para gerar resultados imediatos na vida. Então, nós transformamos conceitos em práticas para que você possa sair do estado de estagnação, de procrastinação e vencer essa dúvida, que Napoleão Hill chama de diabo na nossa vida. Porque toda vez que você está em dúvida, você está mais próximo do diabo do que da fé, que é a maravilha da certeza, que é a capacidade de ter Deus dentro de nós. Dia 28, quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, Sim. todos estão convidados às 17 e às 19h10, lá no Daim, no Senacom. A entrada é 1 quilo de alimento, é necessário fazer a inscrição, então a gente pede para entrar em contato com o programa através do 1698807-3118, 1698807-3118, e aí nós iremos passar o link para inscrição, entrada somente 1 quilo de alimento. Tá? Então, faça parte, vá prestigiar e absorver esse conteúdo riquíssimo na quinta-feira. Além de uma importante informação para que a gente... Porque não existe o comportamento errado, existe o comportamento que ele é mal usado. Porque cada um tem um padrão, entende? Então nada é ruim, é só a maneira de se canalizar isso para o teu objetivo. Independente do objetivo que você quer, tudo que vai nos levar próximo do nosso objetivo tem a ver com comportamento. Então, se eu não entendo de comportamento, fica difícil me orientar de maneira consciente. É um projeto que é uma ação social, nós temos o objetivo de arrecadar 200 quilos de alimento aí, que o Henrique vai estar com a gente lá para arrecadar, ele que trabalha com uma ação social aí aqui na cidade, dando alimento para as pessoas de rua. Então nós vamos, além da ação social, falar de um assunto importante que pode provocar uma ruptura na tua vida para que você transforme o teu comportamento em práticas melhores para aproximar do teu resultado. Então venha participar disso, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de cada um que estiver lá. Está feito o convite, mais uma vez, o telefone para o link de inscrição, 1698807-3118. Lembrando que as vagas são limitadas, né? Sim, já estamos aí, no máximo até 120 pessoas, já estamos, acho que com apenas 10 ou 15 vagas, sim. Então tem que entrar em contato o quanto antes. Rogério, muito obrigada. Obrigado você. Eu gosto muito da maneira natural como você conduz as suas entrevistas, seu programa. Isso dá leveza, isso traz verdade em toda a informação que você passa. Então, parabéns pela capacidade, Rogério, que você tem de impactar as pessoas lá de casa. Até a próxima. Se Deus quiser. Então, eu te vejo na palestra e com certeza estarei lá também. Nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouco tem o quadro Histórias Incríveis com a Joyce Pirola, contando uma história, gente, de um rapaz, Danilo, né, Joyce? Daqui a pouquinho uma história para você se inspirar. Muito bem, então agora eu sigo aqui até o final com esses meninos que me acompanham aqui. Hoje eu recebo o Danilo Bolato. Quem também está aqui ao meu lado é o seu amigo primeiro, né? É o Chandler Neves, é isso? E aqui ao lado dele,
é o irmão Vinícius Bolato. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Joyce? Tudo jóia. Obrigada, Vi, pela presença de vocês. Não precisa agradecer. Não, precisa sim, com certeza. Uma história como essa tão incrível não poderia, né, deixar de ser contada aqui no nosso quadro de hoje. Então eu sigo agora com vocês e olha, uma história muito especial, incrível e com certeza você que está aí nos assistindo vai ficar emocionado e com certeza muito inspirado com essa história. Vamos começar, Danilo? Vamos, Joyce. Vamos começar. Você é araraquarense? Eu sou nascido e criado aqui em Araraquara mesmo. Sim. Minha família toda é daqui de Araraquara. Até tem alguns parentes distantes perdidos pelo país, mas são primos de longe e tal. Mas a gente é daqui mesmo. Daqui mesmo. E você sempre foi um cara aventureiro? Fui. Você tem Bom, cara de quem curte muito a vida. Curto, até hoje eu curto. Sim. Desde pequeno eu sempre gostei de fazer bagunça mesmo. Minha mãe ficava de cabelo em pé. Não aguentava a gente quando era pequeno. Tá. A gente gostava mesmo de brincar. Aquele menino que deu trabalho na escola? Também. Sentava lá no final da sala, lá eu no era- fundão da sala? Eu era da turma do fundão, Turma do mas fundão? eu sempre tirava nota, né? E os Tá. meus professores, desde o princípio, aproveitaram bastante essa hiperatividade, assim. Eu ajudava os professores a ensinar os alunos algumas coisas bem bobas na época, assim. Tipo, Certo. conta de matemática, 1 mais 1, 2 mais 2, diminuir. Essas coisas pra, principalmente, conter a minha euforia dentro da sala, porque eu bagunçava mesmo. Muito inquieto. Sim. Muito inquieto. Que legal. E vamos lá, vamos contar um pouquinho, começar contando um pouquinho da sua história. Quem Vamos. tá aí nos assistindo tá vendo que o Danilo tá sentado numa cadeira de rodas, toda motorizada, né, Danilo? Sim, de última geração ainda. É a última Do geração ano. essa? Eu ganhei ela 0. Nossa, que demais. Que bom, né? Que hoje Sim. a gente pode contar com ótimos equipamentos para nos auxiliar. Né? Também. Acho que a gente pode começar do começo, né? Vamos começar. Você já falou que é de Araraquara, sempre muito aventureiro. Você foi se aventurar, acho que extrapolou um pouquinho na época da faculdade. Sim. Que houve? Bom, os meus pais se separaram logo quando eu tinha uns 15 anos, então eu já tive que começar a trabalhar bem cedo. E quando eu fiz 18, 19, 20 anos, eu ainda não tinha como fazer uma faculdade. Então eu continuei trabalhando, tudo mais, beleza. Quando eu completei 24 anos, eu decidi que eu ia prestar o Enem para tentar passar em algum lugar, seja um SISU ou qualquer faculdade federal. Certo. Eu escolhi o curso de Geografia, passei no Enem. Mas vamos lá, você escolheu geografia porque, vamos nesse mesmo, vai. Não. Desde pequenininho eu sempre gostei de mapa, de política um pouco, Sim. as ciências sociais, no caso. Legal. Eu gostava bastante de ler sobre a guerra. E a minha professora de geografia pegava bastante no meu pé, então eu tinha que ler os livros Acabou se na hora apaixonando da um aula. pouco. Sim, acho que sim. Legal. Por isso. Tá. E você foi pra faculdade de geografia, então? Aí eu passei. Aonde mesmo, Danilo? A cidade chama Ituiutaba. Ela fica mais ou menos no lado oeste de Minas Gerais. É pertinho de Uberlândia. Tá legal. Mas daqui de Araraquara são uns 600 quilômetros. É uma pernada um pouco, Sim. né? Foi Mas sozinho pra lá, a família ficou ficou todo e mundo aí aqui. partiu lá pra universidade. Parti. E aí quando eu cheguei lá, a cidade era menor. Uhum. E eu assumo que eu sou um cara bem aventureiro. E fiquei lá por 2 meses. Eu tinha acabado de passar na faculdade, comecei a morar numa república. Eu conheci bastante gente lá. Por ter esse jeitão assim bem desinibido, eu consegui cativar bastante pessoas. Mas foi aí que... Um belo dia extrapolou demais. eu sou jovem, né, ainda, então a gente acha que a gente é imortal sempre, né? Mas não acredito mais nisso, Joyce, de verdade. Não, né? Não. E o que houve exatamente? Bom, como eu morava numa república, a gente foi numa festa um pouco maior, foram todos os meninos. A festa começou 10 horas da noite e ia acabar 10 da manhã. Aliás, acabou 10 da manhã, mas pra mim acabou um pouco antes. A festa continuou, você acabou antes. Mais ou menos umas 9 da manhã, eu tinha bebido bastante até. Então não bebam, por favor, e pulem na piscina, ou no mar, ou no rio. E aí quando eu pulei na piscina, eu bati a cabeça numa parte rasa da piscina e eu apaguei. Depois disso eu lembro de poucas coisas. Lembro ainda do lugar da festa, era uma chácara bem grande, tinha bastante gente, tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas na festa.
Tá. Você tinha consciência que a piscina onde você pulou era rasa? Não. Ou não? Não foi nada pensado naquele Não. momento? A única coisa que foi pensada foi no momento mesmo. Eu lembro de muita coisa na festa, do princípio praticamente até eu pular na piscina. Foi fim de festa já? Já era Danilo? bem fim de Tinha festa, tava de curtido manhã bastante? e tal. Tá. Já não sabia onde eu tava, literalmente. Mas, beleza, aí eu bati a cabeça na piscina, meus amigos me tiraram. Isso é uma coisa bem frequente mesmo quando acontece um tipo de coisa dessa com água, porque o certo é não tocar na pessoa, mas não tem como a gente tirar uma pessoa da piscina sem relar nela, né? Sim, sim. Então- Você pulou sozinho? Pulei. Ou não tiveram mais amigos na época- que pularam juntos ali? Não teve Na aquela... época, muita gente achou que tinha sido isso, que alguém tinha me jogado e tal, mas não, eu simplesmente tirei a camisa e pulei na piscina. Tá. Só isso. Basicamente isso já, tipo, foi um belo de um momento infeliz. Mas enfim, e aí me tiraram da piscina. Eu lembro de ter acordado e ter um monte de gente à minha volta, assim, e aí Danilo, o que tá acontecendo? Muita gente me chama de Danilinho. Sempre fui pequenininho e tal, magrinho. E eles perguntavam, Danilinho, o que você tá sentindo? O que tá acontecendo e tal? E eu não conseguia nem responder mais, porque na hora eu não falava. Aí eu apaguei de novo, Então você acordou ainda lá na festa? acordei. Acordou lá. Entendi. Essa imagem pra mim é tranquila, assim, de lembrar. Mas aí me colocaram num carro também, a gente não chamou ambulância, nada do tipo. Foi direto pro hospital? Fui pro hospital de Tuiutaba, mas lá, a hora que a gente chegou no hospital, eles não acreditaram que tinha acontecido alguma coisa. Eles acharam que simplesmente eu tava bêbado. Mas aí meus amigos contam que eu comecei a reclamar de muita dor no pescoço. E aí um dos médicos, um coordenador dos médicos, falou que talvez poderia ser uma lesão na medula. Talvez eu poderia ter quebrado uma vértebra do meu corpo. Tá. E aí ele fez um diagnóstico lá de olhos mesmo, olhômetro. E eles decidiram me transferir para Uberlândia. E aí lá eu fiquei internado por uma semana e não lembro de praticamente nada. E lá você ficou por quanto tempo? Em Uberlândia eu fiquei no próprio hospital da faculdade que eu fazia, que é a UFO. Tá. E lá eu fiquei 28 dias. 28 dias, Joyce. Nossa. 10 dias eu fiquei na UTI e os outros 18 eu fiquei me recuperando, tipo, voltando a fazer algumas coisas bem Básicas pra Grandes. gente, mas pra você extremamente enormes, de verdade. vitoriosas, né? Só de estar aqui sentado hoje participando do seu programa e podendo passar algum tipo de mensagem para as pessoas, pra mim, já tá bom, eu já paguei minha... A alegria toda minha- nossa. Não, é uma troca, eu acho, Joyce. É bom demais a gente passar boas mensagens pra todos, né? Sim. Bom, então, dali em diante, você ainda permaneceu lá em Uberlândia. Você finalizou o curso? Então, eu vou chegar nessa parte. Não é? A gente tem que dar uma acelerada, porque senão já a gente não consegue nem terminar, entendi. né? Aqui a TV é tudo muito rápido. Tá bom, mas enfim. Eu voltei a fazer a faculdade lá, quando eu tava fazendo, eu tava no primeiro semestre. Você nem veio para Araraquara, continuou por lá. Não, eu fiquei lá 28 dias, depois eu fui transferido pra cá. Tá. E aí agora eu faço a faculdade daqui de casa mesmo. Meu coordenador de curso e alguns dos professores já mandam as matérias, estou fazendo à A distância. mesma universidade, então? Você A mesma continuou. universidade. Que legal. E como é que foi o apoio dos professores? Foi muito bom, de Foi verdade. bom, é? O meu coordenador de curso, eles deixaram eu adiar no máximo 2 anos. Era Tá. o prazo que eles iam me dar. E o meu coordenador de curso, todo fim de semestre, começo de semestre, me mandava mensagem, me ligava. Queria saber como eu tava, como tava a evolução, se dava ou não pra eu voltar pra faculdade. Tá dando. Um pouco mais difícil, mas tá dando. É porque é toda uma adaptação, eu tô pensando aqui, né? Não é simplesmente, vou voltar a estudar, não, né? Não. Como vou me adaptar, né? Essa nova forma de estudar? Porque tem isso. Hoje você tem movimento aonde, Danilo? Então, eu mexo um pouco do braço direito e um pouco do braço esquerdo. Eu tenho mais mobilidade com a direita mesmo. Antes do acidente eu era canhoto, Joyce. Ai, olha só! Sim, já começa por aí. Eu tive que aprender a fazer muita coisa com a mão Ou direita seja, que eu não começou sabia. do zero, né? Aqui dessa mão. Total. É que a mão chegou depois, né? Eu tive que voltar a respirar, falar, ficar sentado. Nem ficar sentado era um diagnóstico futuro dos médicos, por ter Sim. sido uma lesão bem alta, mesmo na altura do pescoço. E assim foi, tipo, sentar,
os braços. Eu mexo no celular agora usando alguns assistentes, seja de voz ou de leitura, alguma coisa do tipo. Sim. E a maior adaptação mesmo é ficar dentro de casa. Você me contando, eu também fiquei pensando nisso. Eu falei, são diversas adaptações, não só nessa questão do estudo, né? Mas também adaptar-se num novo ambiente agora, né? Que você passa a maior parte da sua vida, né? Praticamente o dia sim. todo. E o que faz o seu dia ser diferente são as pessoas que te rodeiam. Graças a Deus. Não é isso? Sim, tô certa, Joyce. né? E o que esses meninos representam pra você? E por que você escolheu, né? Pra que eles Na verdade, eu acho aqui que hoje? eles que se deixaram escolher, Joyce. Todas as pessoas que estão à minha volta hoje fazem muita questão de estar de verdade e eles se colocaram na minha vida. Eu, por muito tempo, por ter começado a trabalhar novo, eu conheço bastante gente. Eu sempre frequentei bares, as baladas aqui de Araraquara. E eu sempre achava que se eu não tivesse mais o que eu tinha, a minha independência financeira ou a mobilidade em si que eu tinha, eu nunca mais ia ter uma companhia. E meus amigos estão me provando o contrário. Estão provando dia demais. a dia que é mentira, gente. É possível sim você ter grandes amigos, é isso, né? Sim. Que incrível. Vamos conversar então um pouquinho com o seu irmão. Fica à vontade, Joyce. O irmão aí, Vinícius Bolato. Prazer, muito obrigado pela abertura. Obrigada a você. Como é estar ao lado desse cara aqui todo animado dia a dia, né? Acho que ele que te dá uma lição, hein? Tô achando que é isso. De uns 2 anos pra cá tem sido, sim. Até antes, né? Ele já me ensinava muito desde pequeno, como ele falou mesmo, quando meus pais se separaram, eu tinha 10 anos ainda nem sabia como que era o mundo direito, e meu espelho, assim, foi meu irmão, assim, no começo, né? Quando eu era pequeno, por meu pai não tá comigo ali tanto no dia a dia, mas no final de semana. A presença do irmão é fundamental pra gente manter uma estrutura ali, né? É o exemplo que a gente tem, né? Sim. Mas eu aprendo bastante também com ele, já, de verdade. Ele me ensina muitas coisas que ele não faz ideia. Ter essa relação com meu irmão hoje, pra mim, também é um prêmio. A gente não era tão próximo antes do acidente. Por mais que sempre foi, mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai indo atrás das nossas coisas. Mesmo porque ele também é mais novo, né? Então é natural que o mais novo siga os passos do irmão mais velho, né? Aconteceu, acho que uma aproximação talvez um pouquinho mais acelerada, isso, muito não é? Muito boa. Sim. Não é? E é porque a nossa personalidade é muito diferente. Ele é bem alegre mesmo. Eu também sou alegre, só que ele extrapola, é exageradão. Ele gosta do estrago, assim, a gente costuma falar. E eu sou mais tranquilo, eu sou mais sono, sou mais caseiro, sou mais desse jeito. Mais quietinho, pô. O que o seu irmão representa hoje pra você, se você tivesse que falar aí numa frase? Hoje ele representa a minha escola como pessoa. Os meus valores, o que eu tenho que valorizar, meu respeito, a minha educação, toda essa parte eu tenho que agradecer a ele, porque conforme eu cresci, não só pelo acidente, conforme eu cresci eu fui percebendo que o que valia de verdade na minha vida era a minha família, as pessoas que estão à minha volta eu tenho que respeitar, quem eu tenho que valorizar são as pessoas que têm atitudes de verdade comigo, assim, com o que eu vi que aconteceu com ele depois do acidente. Quando acabou de acontecer o acidente, muita gente apareceu, muita gente ali em volta, só que foi passando o tempo. Hoje faz quase 3 anos e muita gente sumiu do mapa. Sim, então, nisso eu reparei que não é todo mundo que vai estar com a gente todo instante da nossa vida. E é isso aí que eu aprendi. Essa escola que eu digo é isso, que ele me ensinou muita coisa desde pequeno e eu fui guardando pra mim. Como dizem, a gente está sempre rodeado sempre dos melhores. Sim, exatamente. Não é? E dos verdadeiros, é isso que eu acredito, né? E assim que é a vida, né? Só os melhores, os bons, os sinceros, os verdadeiros é que permanecem sempre do nosso lado, Joyce, não é? Na nossa criação a gente aprendeu que, infelizmente, não são todas as pessoas que vão assumir as situações difíceis com a gente. Claro. E são as pessoas que a gente tem que valorizar. Por muito tempo eu quis ter uma vida sozinho, uma vida individual mesmo. E Papai do Céu me colocou aqui. Deus te mostrou que
Viver só não é o caminho, Não dá. né? Exatamente isso Não é mesmo. verdade? Que legal. Tem umas fotos que eu quero, enquanto a gente vai conversando, eu quero que solte essas fotos para ilustrar um pouco a vida desse rapaz, dessa família. Agora eu vou conversar com um amigo, Chandler Neves. Acertei, né, Chandler? Isso, Chandler. Tudo bem com você? Tudo Fala ótimo. pertinho do microfone. Assim, tá bom. Você conhece o Danilo antes do acidente? Sim, bem antes. Bem Desde antes. pequeno, assim. A gente não era próximo. Tá. Muito próximo. Mas aí fiquei bem amigo do irmão dele. Fala pertinho do microfone. Aí comecei, tipo, a frequentar todo dia a casa dele. Aí depois do acidente, então, eu moro lá, praticamente. Como foi para você se adaptar também a essas dificuldades dele? Eu acho que até no início maiores, né, Danilo? Precisando ainda mais de você, porque a gente precisa sim de um amigo, de um apoio, né? Mas precisa de um amigo para levar para passear, para tomar uma Com cerveja, certeza. Dar comida, né? entendeu? Com Levar para uma certeza. balada. Aham. E aí? Ah, é uma experiência, tipo, é uma coisa que totalmente novo, né? Você No pensou, começo é meu muito Deus, assustador. como eu vou fazer? É, Pensou? tudo a primeira coisa. Nossa, como que eu faço isso? Como que eu Muitos dos toco meus nele? amigos Como eu falam ajudo ele? Como eu faço... Será que eu vou Mas aí- machucar, né? Mas aí você vai se adaptando e... hoje eu já faço tudo que ele precisa, assim, né? Para ajudar e... Em questão de tudo, de dar comida, tudo que ele Ele precisa. pede? Pede. Cara, eu preciso disso, pega pra mim. É. Ele pede. Tudo, é. Nós já acostumamos. Ele fala assim, preciso de tal coisa. Aí quem tá mais na disposição já vai e faz, entendeu? Sim. Que legal. E... não sei nem explicar, assim, como que... Eu acho que foi um processo também muito natural, né, ainda é, Danilo? Joyce. Ainda é, né? Por mais que já faça 3 anos, Sim. ainda é pouco tempo. Eu tinha 24 anos, então a minha vivência é totalmente diferente. Eu nunca tive contato com uma pessoa que tem as dificuldades que eu tenho hoje. Mas com o tempo eu tô aprendendo, Joyce, que todo mundo tem uma dificuldade. Seja física ou mental, todos nós temos. E eu já tentei desistir por várias vezes, eu queria deixar isso aqui também. Não foram e não são todos os dias fáceis. Muitos dos dias eu não quero abrir a janela do meu quarto, eu não quero pedir para sentar ou comer, mas eu não tenho opção. Então, todo dia é uma vitória diferente. Agora, muito mais, porque agora eu estou exposto à rua. Agora eu saio mais da minha casa e tudo mais. No primeiro ano da adaptação, era ficar dentro do meu quarto. Mas você passeia, né? Passeio bastante até. Passeia, assim, eu falei brincando, eu citei, mas assim, na verdade eu não falei brincando, né, de sair, de passear, de tomar uma cerveja, de assistir um futebol. Enfim, você segue uma vida hoje. Muito boa, de verdade. Eu tô amparado de muita gente, Joyce, então... Esses meninos te colocam no carro e vão embora. Sim, do mesmo Aonde jeito que a gente a gente chegou a ir pra cachoeira uma vez e Que demais! Verdade, a gente já fez muita coisa. Foi pra aqui. cachoeira? um passeio bom. Foi. A gente foi uma vez só ainda, por ser um pouco difícil, por não ser tão acessível assim, mas Claro. é um dia que a gente vai lembrar pra sempre, assim. Porque a gente sempre gostou de ir em cachoeira, dia de calor, quem não gosta, né? Claro. E quando a gente foi, ainda no dia, ele não parava de falar, o Danilo, ele chegava em casa, chegou falando. Quem chegava em casa, ele falava também com a pessoa que ele tinha ido. Foi um dia bem feliz pra gente, assim. A gente se esforçou bastante, foi um dia de esforço, mas foi um dia de valor muito grande pra gente. Que legal. Ô, Chandler, deixa uma mensagem agora é a sua vez. Pode fazer. Deixar pra esse seu amigo Não aqui, vou nem aproveitar a oportunidade. Não pode chorar, hein, Danilo? Não chora. Eu sou Você não tranquilo. chora, Durão? É difícil, durão. A gente é difícil. Então, assim, você quer que eu fale o que é pra mim? Olha lá, Xanão. Então. Passa uma mensagem, o que... Na verdade, eu gostaria que você dissesse alguma coisa pra esse cara aqui, ó. Pro Danilo, que te ensina dia a dia, né? Como é também ser um homem diferente, porque a gente tem um amigão desse ao lado, eu acredito que transforma a nossa vida e transforma também o nosso É muito ser, né? inspirador, assim, é gratificante, ajuda em muita coisa, que nem eu tô na casa dele, eu não consigo reclamar de nada, porque eu falo assim, não, poderia ser pior, ou eu poderia estar no lugar dele, então eu não consigo reclamar de nada na minha vida. Pode estar o pior que for, eu tô sempre pra cima, sempre pondo ele pra cima. E não deixar de fazer nada. Tudo que a gente sempre fez antes do acidente, a gente faz hoje do mesmo jeito, com mais dificuldade, mas a gente faz, a gente vai no mesmo lugar.
Que nem eu tava A falando da gente joga cachoeira. bola. A Joga gente entrou. bola? A Nossa, gente tá vai sabendo. jogando assim, joga pra ele bate de cabeça. O dia que a gente foi na Legal. cachoeira, nós entrou na água mesmo com a cadeira. Sim. Como se nada tivesse acontecido. Nós Sim. tenta deixar as coisas o mais normal possível. Não mudou nada, né? Hoje a gente fala, Sim, quando sim. as pessoas vai lá, ficava com receio no começo, mas como ele tá? Não, pode ir, ele tá a mesma pessoa, não mudou nada. Uhum. Ele só não se mexe, mas era a mesma pessoa totalmente. E pra nós muito A única inspirador, diferença muito... agora é que eu não abro o portão mais, quem abre são eles. Bom Agora demais já chega também, ensinando, hein? Todo mundo é de casa agora. Que delícia. Danilo, nosso tempo está acabando. Nossa, que demais, uma história incrível mesmo para contar. Eu gostaria agora de finalizar com você, passando uma mensagem tão positiva. Inclusive, eu quero aproveitar e indicar aí para você que de repente não conhece ainda, né, a sua história, né, Danilo, nem te conhece, procura o Danilo Bolato, né, no Instagram. Tá, Acho que foi no Bolato Instagram, no Manco. Face. Ele postou uma palestra muito incrível, contando brevemente a história dele, de superação, viu? Porque a cada dia é uma superação e vem muita coisa por aí, hein, Danilo? Tá bom? Pretendo ajudar muita gente ainda, Joyce. Parabéns por essa força, por essa determinação, mas principalmente o que me chamou muita atenção em você foi essa sua vontade incrível de viver. Sabe? Você chegou aqui, gente, ele chegou aqui no estúdio sorrindo, todo pra cima, a gente meio que sem dedo assim pra conversar. Então ele mudou todo o ambiente desse estúdio, tenho certeza que é assim que funciona na casa dele, então parabéns. Muito Você obrigado, continue Joyce. assim, inspirando pessoas. Tomara. Vou deixar pra você então agora, puxar a orelha desse pessoal que reclama da vida, Danilo. Bom, gente, o meu recado vai muito mais para os jovens. Eu queria que, quando vocês vissem essa mensagem, vocês começassem a pensar quem estão do lado de vocês. Quais são as pessoas que realmente vocês acham que vale a pena vocês estar do lado? Quais são as pessoas que, na hora de uma dificuldade, tá do seu lado? E mais uma coisa, aproveitar a vida não é você viver como se nada fosse acontecer, como se a gente fosse de ferro. Aproveitar a vida, com certeza, é você evoluir como pessoa, passar coisas positivas, pensar em abrir a sua mente, em conhecer coisas novas e simplesmente evoluir. Aproveitem a vida de vocês, não desistam, porque infelizmente nada vai cair do céu. E mais uma coisa, deem muito valor à família de vocês, muito, porque se não fosse a minha família e as pessoas que estão aqui do meu lado, nem isso aqui eu consegui falar para vocês. E muito obrigado pela oportunidade, de verdade, Joyce. Obrigada a você. Imagina. Meninos, obrigada pela Muito obrigado. companhia, A gente que por agradece. esse papo. Eu quero ir acompanhando as novidades, viu? Bem, Pode me dar um alô, tá joia? Tá bom. Gente, eu vou ficando por aqui, ó. Um beijo gigante pra vocês. Até amanhã. Amanhã tem mais, hein? Muita coisa boa ainda, até o restinho da semana. É sexta-feira, tem um programa incrível. Eu vou estar aqui também coladinha. Até mais. Tchau. Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.